Como sabemos, a água é o elemento fundamental para que a vida tenha grandes chances de nascer e evoluir. E sem dúvidas é uma das coisas mais raras de todo o universo. Entretanto, existe um local no espaço onde se localiza uma quantidade colossal de água que envergonha todos os nossos oceanos da Terra. Está vendo aquele ponto brilhante? Bem ali está localizado o maior reservatório de água de todo o universo conhecido. Este é um quasar apelidado de APM 08279+5255. Um objeto extremamente energético e brilhante, que está envolto de uma enorme massa de água 100.000 vezes mais massiva que o Sol, e contém pelo menos 140 trilhões de vezes a quantidade de água da Terra. E toda essa água está sendo engolida por um buraco negro supermassivo no coração do quasar. Meu nome é Gabriel Souza e você é muito bem-vindo por aqui. E se você gosta dos meus vídeos, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like para ficar por dentro de mais conteúdos sobre o espaço. Esta é a galáxia hospedeira do gigantesco quasar, classificada como uma galáxia espiral, assim como a Via Láctea. E também é denominada pelo mesmo nome difícil de APM 08279+5255. A galáxia está localizada a 12 bilhões de anos-luz da Via Láctea. Essa distância enorme também significa que muitas de suas estrelas que vivem por aqui já não existem mais, pois da Terra vemos apenas como a galáxia era há 12 bilhões de anos atrás. Mas, segundo algumas observações, o monstro galáctico que estamos procurando está localizado no centro desta galáxia. Quanto mais perto se chega do centro desta galáxia, maior é a quantidade de estrelas amontoadas, que acredita-se que estejam separadas apenas por alguns anos-luz. Finalmente, chegamos ao nosso destino. Este é o APM 08279+5255, conhecido por ser o maior e mais distante reservatório de água do universo. Em seu centro se hospeda um dos maiores buracos negros supermassivos já descobertos. Os buracos negros são alguns dos objetos mais fascinantes e massivos do espaço. E um quasar é basicamente produzido por um enorme buraco negro, que consome constantemente um disco circundante de gás e poeira ao seu redor, que se estende por centenas de anos-luz. Essa matéria ao redor é conhecida como disco de acreção, e no coração caótico deste quasar aquático habita um buraco negro supermassivo, com uma massa estimada em 23 bilhões de massas solares. Em comparação, o buraco negro supermassivo do centro de nossa galáxia, Sagitários A estrela, possui apenas 4 milhões de massas solares. Se pudéssemos colocá-lo em nosso sistema solar, ele facilmente engoliria o Sol e todos os outros planetas juntos. E seu disco de acreção se estenderia muito além do cinturão de Kuiper. Mas o que mais chama a atenção neste quasar é a quantidade imensa de água que ele sustenta. Os cientistas acreditam que toda a água ao seu redor está na forma de vapor de água e equivale não só a 140 trilhões de vezes a quantidade de água dos oceanos da Terra, mas também a 4.000 vezes mais água do que toda a nossa galáxia, a Via Láctea. Esse vapor d'água, junto com diversos outros gases e poeira, estão presentes em seu disco de acreção e percorrem um longo caminho ao redor do buraco negro central, sendo acelerados a velocidades imensas. E por causa das altas velocidades,
tudo isso é aquecido a milhões de graus Celsius. E quanto mais matéria o buraco negro consome, mais rápido ele gira e mais as temperaturas aumentam. E esse é o motivo do porquê a água está em estado de vapor, ou seja, gasoso. O processo de esquentar as coisas libera enormes quantidades de radiação que estão sendo lançadas ao espaço na forma de jatos de energia. Os jatos são liberados a velocidades próximas às da luz e podem chegar a distâncias enormes, se estendendo por centenas de anos-luz. Este é o funcionamento deste quasar, onde um buraco negro central serve como uma espécie de motor que o alimenta. O quasar é tão luminoso que chega a brilhar o equivalente a 1000 galáxias, tornando-se um dos objetos mais brilhantes do universo. Como nós aqui da Terra só vemos esse quasar como ele era há 12 bilhões de anos atrás, isso significa que atualmente pode estar muito diferente. Ele deve ter crescido muito mais do que como o conhecemos agora. A quantidade de gases e poeira presentes em seu disco de acreção é suficiente para fazê-lo crescer para até 6 vezes o seu tamanho atual. E quando olhamos para ele com nossos telescópios, estamos olhando para uma época em que o universo tinha apenas 1 bilhão de anos. Isso é bem interessante, pois mostra que a água está presente em todo o universo, mesmo quando ainda era relativamente jovem. Aliás, é provável que o buraco negro não irá conseguir consumir toda esta quantidade de água entre outros materiais presentes em seu disco, pois tudo isso pode acabar sendo ejetado para o espaço afora ou irá formar novas estrelas. O vapor d'água foi descoberto graças a instrumentos capazes de observar comprimentos de ondas de luz milimétricas, ou seja, muito pequenas. Esses instrumentos detectaram características da água chamadas de assinaturas espectrais, e assim, os astrônomos conseguiram recolher as informações necessárias para determinar o tamanho do reservatório. O quasar em si não está sozinho na região central de sua galáxia. Como eu disse antes, existem muitas estrelas amontoadas no centro da galáxia. E próximos ao quasar, existem algumas estrelas de alta velocidade que são atraídas pela sua gravidade. Todas elas ficam em órbita do buraco negro e percorrem caminhos aleatórios ao seu redor, realizando uma bela dança estelar. A PM 08279+5255 apenas nos mostra que coisas surpreendentes e misteriosas ainda podem estar à espreita no universo. Seja dentro de nossa galáxia, há até mesmo bilhões de anos-luz de casa. A cada dia, uma coisa nova aparece. E por causa do tamanho assustadoramente enorme do universo, faz sentido pensar que possam existir outros quasares desse tipo, e com massas de água gigantescas, muito além do que conhecemos agora. Mas é apenas uma teoria.